evitando problemas, porque certamente aqui no norte, aqui na cidade de Gaza, a situação tende só a piorar daqui para frente, né? Agora, infelizmente, é complicado isso daí, por quê? Porque, por exemplo, isso daqui, eu não posso nem passar muito esse vídeo aqui. Isso aqui foi um comboio de civis palestinos que estavam tentando atravessar do norte para o sul e foram destruídos justamente pelos terroristas do Hamas ali na região de Wadi Gaza, né? Wadi Gaza é essa região aqui, essa região onde tem o rio aqui. Como vocês podem ver, o exército israelense ele não está aqui, ele não está na região do rio, ele está para cá do rio, né? Então, o que aconteceu aqui certamente foi ataque do próprio Hamas. O próprio Hamas abriu fogo contra os carros de civil, justamente porque eles não querem que os civis saiam do norte da faixa de Gaza para servirem de escudo humano para o pessoal do Hamas, né? Tem aqui a prova de geolocalização e foi perto aqui justamente da praia aqui da Al-Rashid, daquela estrada Al-Rashid aqui, né? Mais um absurdo nesse caso aqui. Isso aqui, uma outra coisa que mostra como o pessoal, os terroristas do Hamas usam esse tipo de infraestrutura civil para se proteger. Isso daqui é uma das entradas de túneis do Hamas, onde eles têm feito várias operações, e é justamente no meio de um parque infantil. Tá vendo aqui? Carrinho de batida que tem aqui tem um outro brinquedo aqui, um parque de diversões aqui que tem na região ali, e justamente a saída aqui, a entrada para os túneis do Hamas fica exatamente nessa região, ou seja, isso é que o Hamas conta, né? Israel vai ter que agir aqui, no final das contas pode atingir alguém que esteja no entorno, para o Hamas tudo é lucro, vão usar mais isso na propaganda também anti-Israel no resto do mundo, né? Aqui um outro conjunto, uma outra coisa de munição do Hamas, que estava posicionado a 5 metros de uma piscina para crianças, né? A piscina para crianças está destruída ali, mas dá para ver aqui, ó, os lançadores do Hamas, os lançadores de foguete do Hamas que ficavam exatamente nessa posição aqui, né? Enfim, é totalmente impossível fazer alguma coisa limpa ali, porque o Hamas garante que vai ter vítimas civis em qualquer situação. O Mahmoud, o que vai adiantar fazer um cessar-fogo neste momento, né? Não tem nenhuma lógica isso. Aqui, outra coisa, ontem a gente falou sobre os 3 hospitais que supostamente teriam sido atingidos, a gente mostrou que não teve hospital atingido de fato, teve o caso da ambulância que estava transportando terroristas, e agora tem aqui também a informação sobre o hospital Sheikh Ahmad, que é conhecido como Hospital Indonésio, né, que fica aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, que é o tal do Hospital Indonésio, que eles falaram que foi bombardeado ontem, mas não foi bombardeado. Por que eles falaram? Por que o Hamas falou que foi bombardeado? Porque ele sabe que vai ser bombardeado, porque ele sabe que Israel vai precisar bombardear esse hospital, e justamente Israel mostra aqui como esse aqui é o hospital, tá, o chamado Hospital Indonésio, e aqui você vê todos os soldados aqui do Hamas, os terroristas do Hamas aqui atuando nessa região, também máquinas pesadas aqui do Hamas atuando por ali. Enfim, eles sabem que vão precisar fazer ações aqui para eliminar os túneis que tem nessa região aqui, ó, os túneis do Hamas nessa região, né? Então, no final das contas, isso daqui é um grande complexo, tá vendo, com vários túneis, várias entradas, que inclui o hospital, o hospital indonésio, que eles chamam, e Israel vai ter que fazer ações aqui. Já estão avisando que vai ter que fazer ações aqui. O pessoal que está lá no hospital é melhor sair de lá, né? Bom, além das ações ali na faixa de Gaza, o exército israelense também deteve 36 palestinos que eram procurados, inclusive 18 terroristas do Hamas, durante a noite ali na Cisjordânia, né? Desde o dia 7 de outubro, Israel já prendeu 1.350 palestinos que eram procurados por participar de atos terroristas ali na Cisjordânia, né? E também teve ataque de Israel contra posições do Hezbollah no norte de Israel, ali no sul do Líbano, né? Isso aqui é uma base do Hezbollah de lançamento de foguetes Burkan, que foi destruída pelo exército de Israel com foguetes lançados, né? Bom, teve aqui também um grande engajamento do Iron Dome, né, do Domo de Ferro de Israel, que evita os ataques de foguetes do Hamas, ali em Tel Aviv, nessa noite, na noite de ontem, na verdade, né? Um monte de coisas lançadas ali.
Agora, isso não foi o ponto central. A gente teve a informação agora que pela primeira vez em toda a história, um ICBM, um míssil balístico intercontinental, que é o tipo de míssil que é usado por países para fazer ataques longa distância, né? E que pode ser usado inclusive para transportar bomba atômica, e que havia toda uma discussão se os sistemas de defesa antiaéreo conseguiam ou não derrubar esse tipo de míssil. A gente sabe agora que pelo menos alguns sistemas de defesa antiaéreo conseguem sim derrubar mísseis ICBM. Ele foi interceptado no espaço. O objeto foi lançado pelos Houthi lá no Iêmen, e a Força Aérea Israelense interceptou ele além da atmosfera terrestre usando o sistema Arrow, né? Tem a imagem aqui, ó, eles lançaram aqui uma imagem mostrando a interceptação. O Exército de Israel derruba míssil balístico no espaço pela primeira vez da história, né? O alvo foi atirado a partir do Iêmen pelos Houthis na direção de uma cidade israelense e estava voando a 1.600 quilômetros, né? Conseguiram derrubar ele fora da atmosfera terrestre, o que significa que ele não representa nenhum risco, porque na reentrada da atmosfera, como ele está quebrado, ele vai acabar queimando na reentrada, né? Então isso é uma notícia excelente em vários aspectos, não só por Israel ter conseguido fazer essa interceptação com o sistema Arrow, mas como parece que garante que esses mísseis intercontinentais, que, por exemplo, a Coreia do Norte está lançando volta e meia, a Rússia tem um monte, a China tem um monte, na eventualidade desses países resolverem fazer uma brincadeira nuclear, a gente sabe agora que existem sim sistemas capazes de derrubar mísseis balísticos intercontinentais, né? É lógico, a gente pode entender que o míssil que saiu aqui do Iêmen, vocês sabem, os Houthis é um grupo rebelde patrocinado pelo Irã. O Irã tem mísseis balísticos, né? E então deve ter fornecido para os Houthis isso, mas não são os melhores mísseis balísticos do mundo. Então não se sabe se, por exemplo, conseguiria ainda fazer isso com um míssil russo. Mas é uma excelente notícia o fato de que conseguiram fazer. Havia muita gente que dizia que seria impossível esse tipo de coisa, porque justamente a trajetória é muito alta, a velocidade é muito alta, não teria como um sistema de defesa antiaéreo proteger desse tipo de míssil. A gente viu que dá. Talvez tenha que aperfeiçoar mais alguma coisa aí, mas é uma notícia excelente aí contra o pessoal que fica fazendo ameaças nucleares, né? E bom, também passou pelo canal de Suez o porta-aviões Eisenhower americano, né? Então, pelo visto, a distribuição aqui, o outro porta-aviões americano, o Gerald Ford, está aqui perto da Turquia, e o outro deve vir aqui para o Mar Vermelho, ou seja, a ideia é justamente os Estados Unidos deixar claro que não vai permitir nenhum tipo de brincadeira de lado nenhum aqui durante essa ação de Israel contra o grupo Hamas, né? Então tá aqui, realmente é impressionante ver o tamanho desse negócio, é para botar medo na galera esse tipo de coisa, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre alguns planos capturados com o Hamas. Como a gente viu, o exército israelense já capturou algumas células do Hamas, já interrogou algumas pessoas, já está sabendo dos planos deles lá, e está dizendo que eles não estão tão comprometidos assim em defender partes ao norte da cidade de Gaza, o que pode indicar que as unidades do Hamas nessas partes estavam esperando por um esforço defensivo maior na cidade de Gaza em si. Ou seja, o Hamas ele abriu mão de defender o subúrbio de Gaza para se concentrar em defender o quartel-general deles lá. Eles sabem que eles estão enfrentando um ataque existencial. A ideia de Israel é que vai acabar o grupo Hamas, não vai ter mais ninguém do grupo Hamas. Então faz sentido esse tipo de planejamento deles, né? Aí fala aqui que as forças estão avançando e coisa e tal. Excelente notícia isso daqui, mas não tem nenhuma grande novidade, né? Fala aqui também que o Irã teve contatos com o Brasil e a Inglaterra nos dias 3 e 4. Não se sabe se é algum tipo de esforço pacífico ou se é para liberar os brasileiros que estão lá na faixa de Gaza.
Se foi para liberar os brasileiros na faixa de Gaza, eu tenho mais notícias para o pessoal. Infelizmente, parece que foi fechado o portão lá, né? Bom, aconteceu um evento meio, né? Também teve um protesto muito grande de americanos aqui em frente à Casa Branca. Dá para ver que eles estão forçando o portão da Casa Branca aqui. Alguns tentaram escalar o portão e coisa e tal. Não aconteceu nada demais nisso daqui, mas, de novo, mostra como é que a esquerda global está investida nesse negócio, né? O pessoal realmente conseguiu fazer lavagem cerebral em tanto estudante novo, a ponto de fazerem um negócio desse lá em Washington, em frente à Casa Branca, né? Um absurdo isso. Bom, e aqui no Brasil também, um protesto grande aqui no Brasil, sob a liderança do PCO, as pessoas defenderam abertamente a ditadura do Irã, grupos Hezbollah, Talibã, Hamas, um absurdo completo isso aqui. Olha o que os caras estavam cantando aqui. O 79 foi o Irã, 2000 o Hezbollah, 21 o Talibã, agora é a hora do Hamas, não sei o que lá. Olha o absurdo disso daqui, né? Realmente... Aí a imprensa brasileira mostra o seu papel nessa história toda, né? Além de claramente antissemita, o pessoal fica chateadinho, porque olha aqui a Mônica Bergamo. Quem apoia cessar-fogo apoia o Hamas? Quem pede que Israel suspensa os ataques que matam milhares de crianças? História, ela tirou isso do Hamas, né? Enfim, aí ela fala, não, aqui ó, um protesto em Tel Aviv pedindo o cessar-fogo, né? É impressionante isso, porque ela mostrando como que Israel é uma democracia. Tem sim protestos contra isso lá em Tel Aviv, pedindo cessar-fogo e coisa e tal. Principalmente, sabe de quem? Dos parentes de pessoas que são reféns lá na faixa de Gaza, né? Porque, lógico, eles sabem que a chance dos reféns sobreviverem é pequena, né? Agora, aqui o pessoal está falando que não, que o que está acontecendo em São Paulo, esse protesto em São Paulo, não está pedindo cessar fogo, não está dizendo que... pedindo, não, o pessoal está realmente vestindo a camisa do Hamas aqui, ó, o pessoal do PCO aqui, os comunistas lá, comparando Israel com o nazismo, né? Ou seja, não, realmente o pessoal está defendendo o Hamas, ô Mônica Bergamo. Não tem desculpa, não tem ninguém pedindo... Esse caso aqui de Israel, você pode dizer que tem gente pedindo paz, cessar-fogo e coisa e tal. Aqui não tem, não. Aqui no Brasil é o pessoal antissemita mesmo, o pessoal nazista da esquerda, que gosta de chamar os outros de nazista, mas eles mesmos é que demonstram exatamente a ideologia, né? E aqui a tirinha mostra, né, como é que é a lavagem cerebral desse pessoal da imprensa, né, pela esquerda mundial, né? O cara do Hamas falou, nós vamos continuar matando israelenses, quantos judeus nós conseguimos matar até que Israel seja limpada do mapa, seja tirada do mapa. E o pessoal aqui, não, eles só querem paz, eles só querem viver em paz e coisa e tal. E o pior, o cúmulo dessa história foi o Jorge Pontual ter que se defender da opinião que ele falou no jornal, na Globo News. A Globo News ontem estava discutindo a questão da ambulância, né? A gente falou sobre isso aqui, eu falei para vocês que isso iria ser usado pela esquerda para criticar Israel, e de fato, óbvio que seria. O que o Pontual disse? Israel havia avisado que se tivesse gente do Hamas na ambulância, a atacaria. Não deu outra. Houve aquela grita internacional, Israel ataca o hospital, Israel ataca ambulâncias, Israel cometeu mais um crime de guerra. Mas atacar terrorista do Hamas é direito que Israel tem. Se eles estavam na ambulância, infelizmente era isso que Israel tinha que fazer, alvejar seus inimigos. Aí o que diz o idiota do Paulo Pimenta? É inaceitável, é vergonhoso, é assustador. O Jorge Pontual se notabilizando por uma postura manipuladora. Uma coisa é condenar os atos terroristas, as mortes e os sequestros de civis israelenses. Outra é justificar a barbárie, o genocídio e a morte indiscriminada de milhares de crianças inocentes palestinos. E coisa e tal. Neste momento que tentam, em defesa da paz, de um corredor humanitário, são cúmplices do que está acontecendo e, sobretudo, contribuem para que não tenha uma solução para a paz. A solução para a paz foi abandonada pelo Hamas, o Paulo Pimenta. Foram eles que começaram a agressão. Não tem esse negócio de pedir paz agora. Que idiotice é essa, né? E aqui, ó, o que ele está falando aqui, o que o Pontual falou é isso. Não eram inocentes palestinos na ambulância. Eram terroristas do Hamas, né? Aí ele fala aqui de novo, né? Que a ONU também condenou o ataque à ambulância e não sei o que lá. A ONU, esquece a ONU não existe mais. A ONU já está do lado errado nessa história, né? Mas o que assustou nessa história toda, o Pontual falou a verdade, o Paulo Pimenta do governo Lula, como é esperado, defendeu os terroristas,
O pior foi que depois o Pontual teve que se desculpar. O Pontual virou e falou que não foi isso, eu quis dar a versão de Israel do que aconteceu e coisa e tal. Olha o absurdo, é o que eu falo para vocês, esquece a imprensa brasileira tradicional, ela não existe mais enquanto jornalismo. Esse pessoal todo virou refém do governo. Por quê? Porque com a informação descentralizada e distribuída, com a internet, ninguém mais dá bola para a televisão, eles não têm mais fonte de receita. Então com isso, eles se veem obrigados a baixar a cabeça para o governo. E aí, meu amigo, acabou. Se você não tem uma imprensa contra o governo, você não tem imprensa. O objetivo da imprensa é justamente questionar a narrativa padrão do governo, né? Felizmente para todos nós, a gente tem a internet ainda com pessoas isentas falando sobre isso. Esquece Rede Globo, o pessoal lá não vai conseguir recuperar nunca mais. Virou capacho, tem que pedir desculpa até quando fala a verdade, né? E para você ver o tamanho da besteira, o Brasil pediu agora, finalmente. Eu falei isso no primeiro dia, eu falei, olha, primeira coisa que eu falei, o Lula tem que falar com os Estados Unidos, é a única alternativa. Fez isso? Não sei, mas agora parece que só agora que estão fazendo isso, só agora que resolveram procurar os Estados Unidos para pedir ajuda, porque era óbvio que o problema era esse, né? Quem estava coordenando tudo ali era os Estados Unidos, por que ele ia ajudar brasileiro que ficou lambendo o saco do Hamas? Enfim, agora parece que pediram ajuda para retirar os brasileiros, só que agora a gente já tem a informação de que foi suspensa a evacuação da faixa de Gaza depois do ataque lá nas ambulâncias, né? Qual que é a história aqui? Se você pegar aqui o post, o Egito se recusa a permitir a evacuação de estrangeiros depois que Israel se recusou a evacuar mais pessoas feridas dos hospitais de Gaza. Por quê? Porque Israel está dizendo que, na verdade, essas ambulâncias todas estão indo com terroristas do Hamas. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Como a gente mostrou aqui um vídeo de 2009, em que os próprios palestinos denunciavam que o Hamas usou as ambulâncias para fugir para o Egito, para se preparar para voltar mais adiante, né? Então Israel falou que não vai deixar mais passar ambulância para o Egito, e o Egito falou que se não vai ter ambulância com feridos, não vai ter estrangeiro também. Parabéns, Lula, a sua idiotice, a sua vontade de mamar o Hamas acabou deixando os brasileiros lá no mato sem cachorro. Tomara que isso se resolva mais adiante.